ser meio breve, porque nós temos bastante assunto. A aula de hoje ela é bem extensa, são 112 slides que nós temos que ver das normas de auditoria, a forma de fazer auditoria, né, na auditoria governamental. Então, vou dar uma passada rápida aqui, como nós falamos ontem, não vou me aprofundar muito para a gente começar a aula de hoje daí. Tá? Então, nós paramos ontem e iríamos entrar na área de transportes. Mesmo que eu fui falando aos poucos, vinha vindo na cabeça, então eu ia, voltava e tal, então o conteúdo foi colocado. Primeiramente, gerenciamento e controle do uso da frota e dos equipamentos. Né? Quem estava aqui presencial ontem, ambos eu vi que se olharam que a frota de vocês não tem um controle efetivo da frota. Deem uma atenção para isso, porque, tipo, mudança de mandato ou pedido de informação da Câmara, o próprio Tribunal de Contas pode pedir algum tipo de conferência. Então, deem um alerta nisso. Manutenção corretiva e preventiva. Quanto à manutenção, cuidado com a questão da manutenção também. Alocar peças em veículo, nós falamos ontem, alocar peças em veículo que foi vendido, etc. e tal, isso é inadmissível. Mas tem casos, por exemplo, de não ter justificativa e eu colocar um jogo de pneu num carro esse mês e 15 dias depois eu estar alocando o jogo de pneu no carro de novo. O que aconteceu? Tem alguma coisa errada. Né? Às vezes, nesses estudos de portal, eu observo mais câmara que a um carro. Então, é mais fácil de você, 2 carros. Então, é mais fácil de você pegar alguma coisa nesse sentido. Tá? Nunca, para fins de não ter problema com a auditoria, principalmente as externas, nunca tirar a nota fiscal cheia de peça. Por exemplo, em 2012, em 2013 eu fiz um papel junto com o auditor que do mês de outubro a dezembro, num determinado município, tirou nota dizendo assim, peças para manutenção de veículos da frota municipal. Não dizia que peça que era, não dizia nada, R$150 mil, uma nota, R$200 mil, outra nota. Tá? Então, sempre tentar colocar, ou vocês terem um controle de frotas, né, uma pasta para cada veículo e um sistema alocando, porque o tribunal só controla hoje o combustível, mas o sistema de vocês está preparado para toda a manutenção do veículo. Então, tentar jogar isso dentro do sistema para evitar problema. Ou compras, contábil e tesouraria, não digo nota individualizada de veículo, mas colocar as peças e as placas dos veículos que foram atrás, foram colocados na nota, os veículos foram utilizados, e atrás as requisições de peça para cada um dos veículos, alocando o veículo correto. Tá? Quanto à alocação de veículos e equipamentos, né, valor de contrato, tipo do contrato, quem que faz a manutenção, combustível, todo esse controle da frota de veículos locados. Particularmente, eu acho muito mais fácil trabalhar com veículo locado do que veículo próprio. Ainda no interior tem aquela ideia de que eu tenho que comprar para aparecer no município que o município comprou. Mas se você for colocar o custo de manutenção, se a frota não tiver uma manutenção preventiva, não tiver uma estrutura de renovação de frota, que tem alguns municípios que implementaram isso, por exemplo, compra veículo com 3 anos de garantia, faz a revisão na concessionária, troca as peças na concessionária, quando venceu os 3 anos da garantia, põe para leilão e compra novo. Aí tudo bem, mas na maioria das vezes, compra o carro, faz a primeira revisão e desossa o carro até destruir. Daí não tem manutenção preventiva nenhuma. Né? Então, dependente da situação, é melhor locar. Outra área complicada, no que diz respeito à auditoria, é a questão de obras e engenharia.
O setor de engenharia e o planejamento tem participação importantíssima na elaboração do PPA. Não é conveniente que se incluam no plano obras que não possuem projetos adequados, metas a serem atingidas. O setor de engenharia deve ter normas de atuação previamente definidas pelo gestor quanto ao licenciamento, contratação, execução, fiscalização, medições e recebimento. Principalmente aqui, ó, gente, medições e recebimento. Nós temos visto muita coisa de entrar auditoria, por exemplo, do FNDE, naquela super creche. Está saindo na televisão, está saindo para a infância, se não me engano, né? Saindo na televisão, saindo em um monte de lugar. E eu presenciei no município, quando terminou o mandato e começou outro, lá em 2012 também, que foi pago do que veio da Proinfo uma medição de 72% da obra. Quando o novo prefeito assumiu, foi lá, tinha 33% construído. Então, assim, quando chega para pagamento, isso deveria passar pelo controle interno antes de pagar, para conferir essa questão do pagamento da medição. Outra coisa muito importante, a ICEI de obra do INSS. O que eu tenho visto em alguns municípios? O cara é parceiro da prefeitura, não sei o que e tal, deixa para descontar o INSS na última parcela. A última parcela é uma parcela pequena, não cobra o valor do INSS. O cara não recolhe, o município fica inadimplente. Daí o município tem que ir lá e recolher a CEI da obra, que não é obrigação dele, é uma improbidade administrativa, recolhe a CEI da obra para poder liberar a obra. Então, nessa parte de medição e recebimento, muito cuidado. Tem um material mais completo na área do aluno, que eu já coloquei, falando de obras, tá? Então, de repente, depois, se vocês quiserem tirar isso e dar uma olhadinha lá. Quanto à gestão fiscal, né? Aqui são as auditorias que podem vir referente ao que diz a LRF, né? Então, tudo que tem que cuidar quanto à LRF. Acompanhamento do limite das despesas com pessoal em caso de extrapolação, as medidas adotadas para a recondução dos limites, recondução de 1/3 no primeiro quadrimestre, acompanhamento da elaboração, revisão e publicação dos relatórios da gestão fiscal, acompanhamento, elaboração e revisão da publicação dos relatórios resumidos da execução orçamentária. Eu também falei ontem que quando vocês têm sim AM atrasado, por exemplo, sempre tem que republicar os relatórios, tá? Informações de natureza financeira, lei de transparência, o que tem que ter no portal de transparência de vocês, né? Sempre acompanhando isso. Limite fixado para a dívida consolidada, 120% da receita corrente líquida, né? Acompanhamento do limite das operações de crédito e financiamentos, limites condicionais de aplicação em saúde e educação, realização das audiências públicas para avaliação das metas fiscais e acompanhamento do resultado orçamentário e financeiro. Acompanhamento do resultado nominal e primário. Aqui, quando vocês vão prestar contas lá na Câmara, se não atingir o resultado, vocês têm que estar preparados para uma possível indagação. Pode ser que não aconteça, mas pode ser que alguém prepare um vereador e diga assim, vocês não atingiram os limites previstos, quais que são as prerrogativas que vocês vão tomar para atingir isso no próximo quadrimestre? Vocês têm a resposta? Então tem que ter esse cuidado, inclusive com a limitação de empenho, que nós comentamos ontem também. Emissão de alertas pelo tribunal com verificação de medidas saneadoras adotadas e verificação correta da contabilização da despesa com contratos de terceirização de mão de obra, né? Aqui, quando se fala em auditoria, contrato de terceirização de mão de obra, o auditor externo adora pegar isso, principalmente de médico, né? Porque o médico entra lá com um contrato, que é um valor X e acaba recebendo X, Y mais Z. Então, tem que ter esse cuidado. Lá na assistência social, eu não conheço um município que seja referência em assistência social.
porque aqueles recursos que vêm lá ficam parados. Assistente social, os secretários de assistência social geralmente gastam recurso livre muito além do que eles podem gastar, e o dinheiro que vem do Fundo Nacional fica lá parado, né? Definição das ações voltadas para a política pública da área de bem-estar social, controle dos gastos com assistência social, em especial os recursos vinculados recebidos pelo município, né? Tem que gastar aquele dinheiro. Eu entro nos portais e vejo, tem município pequenininho que tem 200, 300 mil no fundo da assistência social lá parado. Município pequeno. Então, tentar utilizar isso. Existência de cadastro atualizado para controle e atendimento de beneficiários de ações de assistência social. Lembrando que tem que estar vinculado com o PPA. Se eu não tenho ação no meu PPA de assistente social para benefícios eventuais, não posso efetuar. Outra coisa, ano que vem é terceiro ano de mandato. No último ano de mandato, os prefeitos resolvem de dar cesta básica, dar isso, dar aquilo, dar não sei o quê, que não deram nos exercícios anteriores. A Lei 9.504 proíbe isso. Então, o que a Lei 9.504 diz? Que eu posso desenvolver o trabalho de programas que ocorreram no exercício anterior. Só que daí é o quê? Se eu distribuir 500 cestas básicas no ano de 2019, eu não posso distribuir 5.000 no 2020. Tem que ter coerência, né? Também é foco da auditoria isso. E existência de normas e procedimentos voltados para a execução de ações de bem-estar social e prestação de atendimento na esfera da assistência social. Regime próprio de previdência. Quem tem o RPPS lá, tem que cuidar quanto à manutenção da base cadastral atualizada dos beneficiários segurados, com a devida adequação às normas emanadas pelo Ministério da Previdência Social. O Ministério da Previdência Social está... Vocês, dos dois, têm fundo? Quem tem fundo, o Ministério da Assistência Social está fazendo auditoria. Eu fui chamado no município que eu dava assessoria para conversar a respeito, eles estão pegando de 2012 para cá. Neste município em específico, é um município pequeno, todos os anos até 2016 deu diferença de recolhimento a menor. Então o município está, parece, com 800 mil reais de furo com o fundo de previdência para recolher, né? Então vocês mesmo podem auditar todo ano, chegar no final do ano, vou auditar o fundo de previdência. O que eu vou fazer? Quanto que tinha que ser o percentual do aporte? Quanto que tinha que ser sobre a folha dos servidores? Quanto que era de patronal? Faz essa conta do percentual e vê quanto que deu os empenhos do fundo. Tem que fechar com esse valor. É uma auditoria simples nesse sentido, para evitar problema. Manutenção dos mecanismos de controle para concessão de benefícios previdenciários, estabelecimento de mecanismos de controle da receita previdenciária e das aplicações financeiras. Se o comitê de investimento está trabalhando numa linha que as resoluções do Ministério da Previdência determinam. Acompanhamento dos processos de credenciamento em instituições financeiras nas quais os recursos previdenciários estão aplicados e estabelecimento de normas aplicadas aos controles na realização de despesa administrativa para adequação aos limites estabelecidos na legislação previdenciária. Na maioria das vezes, a taxa de administração, que a gente chama, é 2% sobre o total da folha. Não pode passar disso, tá? Se passar disso, já tem problema. Quanto a Santa Helena, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Qual que é o índice de pessoal de vocês hoje lá? Está próximo do 54? Não? É porque surgiu uma onda agora, e eu, num primeiro momento, eu era contra e agora eu estou a favor. Tem municípios que estão com 52, 53, 54 de pessoal e não tem como baixar esse índice de pessoal. E uma das saídas é a criação do Fundo de Previdência. Se a folha não for muito velha, quando a gente fala uma folha velha de funcionários, muitos funcionários estão se aposentar, ele é muito viável. Porque no INSS o que ocorre? Ele pega o valor total da folha e aplica 21% de patronal. No fundo de previdência,
ele vai pegar só salário base mais anuênio. Não pega anuênio, quinquênio, dependendo do plano de carga e salário. Não vai pegar gratificação, não vai pegar insalubridade, não vai pegar nada. Então, consegue enxugar. Nós fizemos um cálculo esses dias no município, vai cair em torno de 9% a despesa com o pessoal. Só com essa. E daí o seguinte, o aporte financeiro daquela diferença que vai dar lá na frente, não conta como índice de pessoal. Então, o que ocorre nos municípios? Os municípios estão fazendo aquela jogada. Descontado do servidor 11%, porque não tem como ser a menor, e o patronal 11%. Aí o déficit que ele dá, ele aumenta a questão do déficit no que diz respeito ao aporte. Então, por exemplo, se o cálculo desse 21, ele coloca 11% de patronal e coloca 10% de aporte, que o aporte não entra para despesa com o pessoal. É uma jogada para tentar baixar o índice.